ter humanos habitando essa base. Meu Deus. E a gente começar a observar como é a humanidade vivendo num lugar fora do planeta Terra. Então é criar realmente um laboratório lá para depois, dando certo, aí o projeto continua pra gente criar uma colônia em Marte. Meu Deus, e sabe o que ele falou? O quê? Vocês querem saber ou não Você quer saber ou não quer? Já no programa. Porque agora vamos chamar nossa audiência pra colar com a gente e mandar perguntas, meus amores. A gente já abriu o programa o quê? Já aprofundando. A gente se empolgou, Caco. Já foi que foi. Mas resumindo, meus amores, hoje a gente tem aqui o Léo Lousada, a gente vai falar sobre essa missão Artemis, né? Se você tá acompanhando as redes sociais, a TV, o rádio, só se fala disso. Inclusive imagens lindas, né? Da Terra, imagens lindas da Lua. Tá até rolando uma trend, né? Um monte de gente postando na rede social. Você viu que a Mix também tem um rádio na Lua? Tem um rádio na Lua. A gente postou hoje no @Rádio Mix FM. Pega a Mix na Lua. É isso. Pô, Então, o melhor mix do Brasil é o melhor mix do mundo, né? eu Do acho que eles universo tão das ouvindo a galáxias, gente. cara. Eles devem estar ouvindo a gente de lá, certeza, Léo. com certeza. É isso. E aí a galera pode mandar perguntas pro Léo Lousada, alguma curiosidade sobre Artemis, falar também do que você já viu, coisas sobrenaturais, porque a gente tá aqui pra isso, né? Às vezes a gente vê objetos do céu, sei lá, alguma coisa. A gente quer história no @MixTudoNaMix. Pode mandar no meu também, no Giza.on, e no do Caco, que é o @CacoGrandino. Exatamente, CACO Grandino, você cola lá no Instagram, no TikTok pra gente resenhar, mas é claro que a gente quer você também aqui com a gente na nossa live, porque enquanto toca a música, enquanto tá no intervalo, o que acontece, Gi? A gente fica numa resenha monstra e tem muito conteúdo que você, se não tiver na live, você vai perder. Tá bom, eu ia pra música, mas eu vou falar o que o Léo falou dentro do elevador. Tá. Esse lance de usar a Lua pra ir pra Marte, você imagina que levaria quantos anos, Caco Grandino? Pra chegar em Marte? Esse processo. Eu acho que não seriam anos, acho que seriam alguns meses, né? Pra chegar até Marte. Não, você tá dizendo em tempo de viagem, né? Tempo de viagem. Não, tecnologia, quanto tempo você acha? Eu Esse acho processo, que uns esses 20, estudos. 30 anos. Não, bem menos. Fala aí, Léo. A gente já tem previsão de que talvez em 2030 a gente já tenha tecnologia pra fazer isso. E você acha que isso também teve muito por conta do avanço da IA, de acelerar as pesquisas e os resultados? Essa é a maior diferença, inclusive, que a gente tem, não só essa, mas uma das principais, que a gente tem entre o programa Apollo, que foi o que levou o homem à Lua a primeira vez, e o programa Artemis. O Apollo era analógico. O da Artemis, ele é todo automatizado e ele tem a IA ajudando e funcionando o tempo todo no sistema. Então é muito mais fácil operar toda aquela traquitana lá que os caras têm, porque agora tem uma ajuda da IA também. E mais seguro também, né? Para os próprios astronautas. Muito. O próprio módulo que eles estão, o Orion, ele tem uma capacidade de receber e segurar ventos solares, radiação solar, muito maior do que a gente tinha 50 anos atrás. Mas é o seguinte, Gi, se a gente continuar aqui, a nossa curiosidade é tanta que a gente vai gastar o Léo aqui logo no começo do programa. Léo, é tanta coisa que a gente quer saber. Mas assim, basicamente é bom a gente falar que a última missão aconteceu quando, Léo? Tem muito tempo, né? A última tripulada, né, que foi pra Lua foi em 1972. Ou seja, mais de 50 anos aí. 50 anos. E agora a gente tá lá de novo na Lua, Brasil. Cara, você tá acompanhando, você gosta disso, tem curiosidade? Manda pra gente no @MixTudoNaMix, que hoje a gente vai fazer o programa direto do espaço. Mix Tudo. Mix. Né? Não para mais, né? Não, a gente vai que vai. Mas é o seguinte, salve, salve família Mix Tudo. E é aquela parada, né? A gente quer a participação de vocês. Você tá com curiosidade, quer saber alguma coisa sobre exploração espacial, sobre missões do homem na Lua, sobre corrida espacial geopolítica, que isso tem também, né? Também, bastante. Ou até teorias de conspiração da Lua, né? Já que a tem. mais famosa de todas é que o homem não pisou na Lua. Ah, não, essa aí pra mim não dá, cara. Essa não dá. Os caras falam, não, é um estúdio porque você vê o reflexo da luz que pega na bandeira. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, cara. Acaba com isso. Mas é o seguinte, sabe uma coisa que eu tava pensando também? Tem vários motivos pelos quais o homem faz essa corrida espacial. E a disputa entre os países nessa corrida tem muito a ver também de fincar a bandeira e falar, eu cheguei lá primeiro, a tecnologia, eu sou pioneiro e tudo mais. Beleza. Mas essa questão, quando vai falar de Lua, tem várias razões, né? Uma para fazer estudo, como é que seria, né, você ter vida fora da Terra, e aí a Lua seria um baita laboratório para isso. A gente tem a questão do Hélio 3, que daqui a pouquinho eu vou querer que o Léo fale só um pouquinho mais sobre isso. A gente tem também como, por exemplo, um ponto de uma ponte até, por exemplo, uma viagem para Marte. Mas hoje, na sua opinião, Léo, qual é a maior lorota que os países contam com relação à exploração lunar? Assim, aquela coisa que você fala, essa desculpa aí não pegou, eu sei que você tá querendo. Cara, eu vou pra pergunta mais difícil, entendeu? Em geral, tudo que a gente faz aqui hoje no planeta tem algum tipo de motivo econômico. Então, quando alguém fala, não, nós temos que conquistar o espaço, porque é o destino da raça humana, não é essa a ideia. A ideia, as pessoas estão indo para a Lua por causa do que tem na Lua,
do que a Lua pode proporcionar em termos de experimento, mas também pelo tipo de tecnologia que a gente desenvolve, cara. Se a gente for pegar hoje celular, GPS, Teflon, que a gente usa em panela, micro-ondas, essas coisas só existem por causa dos projetos espaciais. Então, quem também investe muito nisso, sai tecnologicamente muito na frente. Então, você tem uma vantagem econômica tecnológica, você tem uma vantagem econômica de explorar, de repente, algum tipo de recurso que vai ter lá, que nem você falou do Hélio 3, depois a gente explica, que vai sair na frente. Então, esse tipo de coisa sempre vai dar vantagem econômica para quem está fazendo esse tipo de exploração. E aí, cara, falar, então pra mim a maior lorota é o sonho da humanidade é explorar as estrelas. Conquistar as estrelas. Talvez da gente aqui, né, que fica sonhando meros com mortais. isso. De meros mortais. Mas a galera que tá por trás disso tem que pagar a conta. E aí pra pagar a conta eles têm que justificar isso com algum ganho econômico. Quem paga a conta, na verdade, é o contribuinte, né? Também, né? No caso, a NASA a gente tem alguns lugares que são agências privadas que fazem isso, quando a gente tem o caso lá da SpaceX, por exemplo. Então tem gente no meio privado, Jeff Bezos, esses caras que apostam nisso, mas em geral é o contribuinte que banca. Você falou uma coisa também que não existia no passado, né? Que sempre as agências espaciais eram governamentais. Né? Você tem a ESA da União Europeia, você tem a própria NASA, aí a do Japão, eu esqueci como é que chama. Aí você tem a indiana, a russa. Exato. E também a gente falou, a missão Artemis é da NASA. Você falou, não, mas peraí, é da NASA com mais de 40 países endossando. Isso. A NASA está liderando esse processo. Mas é uma missão multinacional. São vários países que assinaram um tratado e que cada um participa lá do seu jeito, às vezes com pesquisa, com tecnologia, e a NASA encabeça, porque a NASA tem uma tecnologia hoje para exploração espacial muito boa, então ela acaba encabeçando isso. Quem tá na frente? Rússia, Estados Unidos, China ou Índia? Ixi, aí, cara, aí vai depender da tecnologia que você quer explorar. Por exemplo, a China hoje, ela tá a um ponto de despontar assim com tecnologia de satélite, que ela vai ficar muito na frente dos outros. Caramba, o que é a China, né? Mas os Estados Unidos hoje, por exemplo, para chegar com esse tipo de tecnologia, de cápsula espacial, de ser humano conseguir sobreviver nesses lugares, os Estados Unidos ainda está um pouco mais na frente do que os outros. Saquei. Agora, e também porque, enfim, você tem a China e a Índia, que são os dois países mais populosos do mundo, né? E a Índia agora tem se despontado também como um polo industrial, né? Porque tem muitas fábricas, por exemplo, americanas, quando os Estados Unidos, né, tirou as plantas fabris, falou, não, a gente vai cuidar do dinheiro do mundo, e é isso, manda a produção lá para a Ásia. E agora parte dessa produção está indo para a Índia. E a Índia se desenvolveu muito tecnologicamente falando também. Agora eu perdi a pergunta, porque eu já fui tanto no contexto aqui. Lembrei. Então cada uma tem uma especificação, né? E dizem que os cientistas indianos também são extremamente inteligentes, né? Sim, é um país que investe demais em tecnologia, em educação. Então a gente tem uma ideia de que a Índia é um país pobre, não sei o que. É um país diferente do nosso. Eles investem na cultura de uma maneira muito diferente da nossa. Na educação, né? Isso, e a educação entra na cultura junto para eles, é parte cultural deles. Então, saber desenvolvimento de aparelhagem eletrônica, aeroespacial, para a Índia, eles são grandes, é uma das nações que tem um pioneirismo nisso também. Engenharia tecnológica, né? Porque você vê em muitos países, os principais engenheiros que despontam quando o assunto é tecnologia são vários indianos ou chineses, né? Hoje a gente tem bastante nisso. Mas, por exemplo, você pega quando a gente fala assim que a última missão tripulada foi em 1972, isso não quer dizer que a gente não voltou mais na Lua. A gente já voltou um monte de vezes na Lua. A China e a Índia já mandaram missões para a Lua, só que não tripuladas. Não tripuladas. Tripuladas foi só os Estados Unidos. Foi, só os Estados Unidos que mandou até 1972. Agora as missões vão para lá, elas são todas feitas por robô. O robô vai lá, capta as amostras que precisa captar, traz de volta e não precisa mandar tripulada. O risco é muito alto, ainda é muito alto. O risco é alto e quando você manda um ser humano para fora do planeta, é muito caro. Então essa missão desse projeto da Artemis, ele não é um projeto só americano, porque ele é muito caro. E é por isso, esse é o principal motivo que a gente parou de mandar gente para a Lua, depois de 72. É econômico. É econômico, é muito caro e não precisa. Em 69, você manda lá os 2 primeiros astronautas. A Rússia, em 69, já tinha mandado um módulo lá que já tinha pousado na Lua e já tinha pego coisa da Lua. E voltou tranquilão. Então a gente já faz isso há muitas décadas, de captar coisa que a gente precisa de lá. A ideia agora é mandar o ser humano para lá para testar como é que é o ser humano vivendo de fato meses num planeta
fora da Terra, Eu entendeu? tô em choque que isso é possível. Cara, mas tem uma coisa também que é muito louca. A gravidade da Lua, se não me engano, é 3 ou 4 vezes menor do que o da Terra. Isso faz uma diferença no nosso corpo absurda. Então, eu queria saber a gente ainda nem tem, Gi, nenhum estudo, nenhuma pesquisa pra saber o impacto real. Porque, por exemplo, a missão da Apollo 11, que foi a primeira a pousar, basicamente eles ficaram o quê? Ali na órbita lunar, assim, sei lá, algumas horas, depois eles pousaram, deve ter ficado questão Pouco de tempo, 20 minutos, 30 minutos. Vamos pôr esse voltar? áudio? Vamos lá. Nossa, assunto que eu vou ficar aqui tagarelando. Mix Tudo. Mix são 6h14, o som da Beyoncé aqui no Mix Tudo hoje, recebendo o Léo Lousada, ele que é educador, publicitário, apresentador, fundador do canal Conhecimentos da Humanidade. A gente buscou ele na missão Artemis, a gente trouxe pra cá pra gente falar sobre tudo que tá acontecendo lá. O cara sabe tudo, né, Caco? Impressionante. Sabe tudo. Tava na resenha aqui durante a Meu live, Deus. né? Durante o intervalo. Porque a gente avisa a galera, né? Você tá de bobeira Meu. aí, tá com o computador, com o celular, cola na live que tem uma resenha aqui que você não tá ligado. E aí eu tava tirando algumas dúvidas com o Léo. E, inclusive veio uma pergunta da nossa audiência aqui, a Karina. Acho que essa pergunta é fácil de responder. Mas ela mandou pra gente, ó. Por que vemos a Lua de diferentes formas? Ah, isso por causa de como a Terra passa entre o Sol e a Lua. Então, assim, a gente sempre vê a mesma face da Lua. Por quê? A Lua, ela tem uma órbita também, ela também gira que nem a Terra, mas ela tem uma órbita que é, além da órbita, a rotação dela é sincronizada. Então a gente sempre vê a mesma face. Isso que eu ia perguntar, porque fala, a gente sempre vê a mesma face Sim. da Lua. Aí eu ia perguntar pra você, Léo, a Lua fica parada? Impossível, Não, ela né? tá girando, tá orbitando, mas ela tem um tipo de órbita que sincroniza, o tipo de rotação dela sincroniza com o nosso, então a gente sempre vê a mesma face. E a gente não vê o tal do lado oculto da Lua, que é um lado que a gente acha que não recebe luz solar, mas recebe. Então a Lua recebe luz solar o tempo todo, em todas as partes, mas a gente só vê uma face. E quando a Terra passa na frente do Sol, a gente cria uma sombra da Terra na Lua. E a espada de São Jorge? Que é a Lua crescente, a Lua minguante, a Lua cheia, a Lua nova. Aí o desenho que todo mundo fala, tô vendo um desenho na Lua. Exato, é que muito doido. dá pra ver o coelhinho na Lua. Exato, tem de tudo, galera. Tem um áudio aqui, vamos? Bora! Perguntas pro Léo, Oi, vamos lá. Legal, tem uma pergunta com relação à gravidade, que muito está sendo dito também com relação ao fato de que quando o ser humano sai da atmosfera da Terra, a gente encontra problemas ao retornar. E como seria isso para morar em Marte, entendeu? Isso é um problema que a gente tem, porque o nosso corpo, ele foi criado biologicamente para viver aqui, com a gravidade que tem aqui, e não só isso, com o senso de equilíbrio que a gente tem por causa da gravidade. Então quando você vai para um lugar que ou não tem gravidade, como na estação espacial, ou na Lua, que a gravidade é menor, ou em Marte, que ela é menor que a da Terra, o que acontece nesses lugares? O nosso corpo não está adaptado. Então a gente tem que compensar isso de algum jeito. Em alguns lugares a gente vai ter que fazer exercício o tempo todo, porque imagina, aqui a gente tem a nossa perna sustentando a gente o dia inteiro, mas você tá num lugar sem gravidade, a sua perna começa A massa definhar, magra vai embora. vai atrofiar, cara. Então você tem que fazer exercício. Então, assim, tem um período todo de treino. Esses astronautas, esses 4 que estão lá, eles passaram meses e meses fazendo treino, inclusive psicológico, pra aguentar ficar trancado dentro da cápsula onde eles estão. Meu Deus, que loucura, Quando né? volta, os astronautas precisam passar por um período de readaptação, porque eles ficam sem equilíbrio, eles que ficam eu sem pensei. sentir o peso direito, eles ficam sem ter noção de força que eles têm que usar na perna pra andar. Tanto então tem é uma que readaptação. quando a gente vai treinar, gente, na academia, que a gente põe um peso, na hora que tira, a gente perde um pouquinho o Aham. senso de equilíbrio, né? E isso acontece muitas vezes, às vezes, quando você vai pegar uma bolsa, você acha que tem peso nela, e a gente vai, pega a bolsa e de repente Isso, dá um exatamente. soco no teto. Imagina eles quando A eles gente chegarem fica aqui. condicionado. E a gente se condiciona muito rápido. Em 20 e poucos dias, 30 dias, nosso cérebro já tá se condicionando pra uma coisa nova. Então imagina você ficar 30 dias no espaço, quando você volta, cara, o seu corpo parece o corpo de um ET. Ele não funciona mais direito. Aí você tem que se readaptar. E aí, pra morar em Marte, os caras vão ter que treinar pra caramba, tentar compensar esse tipo de coisa. E aí, através de exercícios, essas coisas, eles vão compensando isso lá. Tem áudio. Bora! Bora, Vamos ouvir. bora, meu Brasil! O pessoal tá mandando, manda Salve aí também. Rádio Mix. Oi! Salve Alô aí. Léo, alô Giza, Caco, aquele abraço. Félix aqui de Manaus. Fala, Félix! Pergunta aí pro Léo hoje se lá na Lua a gente vai poder ouvir o Mix Tudo também, tá em Marte. Boa. Que vai essa importar. é uma boa pergunta, Porque cara. com o tempo com certeza vai dar um congestionamentozinho lá também. E voltar pra casa sem ouvir Mix Tudo não vai rolar. Valeu, Mix Tudo! Valeu! Olha só, a galera quer montar uma base lunar no polo sul da Lua.
se montar no Polo Sul da Lua, vai dar pra ouvir a Rádio Mix lá. Porque as ondas de rádio chegam até algumas partes da Lua. Você tá falando sério? Tô falando sério. Ela só não chega, você não viu que a missão Não tem Artemis, resistência, né? Meu Deus, a Artemis agora, ela ficou 40 minutos sem comunicação, porque ela tava passando bem no lado externo, o lado escuro da Lua, né, o lado distante, e aquele pedaço não pega onda de rádio. Mas a China já conseguiu contornar esse problema, ele já tem uma tecnologia que já vai fazer chegar lá. Vai meter um satélite pra rebater o sinal. Talvez seja. É isso. E ainda tem gente falando que o rádio vai morrer. Não, vai. Mix Tudo. Ó, tem uma pergunta muito boa, mas eu acho que eu vou guardar ela, porque acho que a gente vai acabar explorando muito essa pergunta aqui. Ai, guarda ela, Caco. Sobre porque eu vim aqui com o pretexto de quebrar alguns mitos e estabelecer algumas verdades com o Léo. Boa, sacou? isso é bom. Mitos e E verdades. aí, não sei se eu sempre faço bomba. isso na live, eu faço ao vivo. Não, Acho ao que vivo. quando a gente propaga ao vivo, a gente quebra mitos em mais lugares Não, a gente do tem que ser ao Brasil vivo, até no do rádio. mundo, né? O Brasil precisa saber o que é mito e o que não é. Agora, Léo, tem alguma intenção da China para os próximos anos de fazer alguma missão tripulada? Porque eu acho que hoje, beleza, você tem... Basicamente, quem tem tecnologia o suficiente para conseguir fazer exploração espacial, pousar na Lua, entre outras coisas, Estados Unidos, Rússia, China, Índia. O Japão também, mas acho que... Agência Europeia. Agência Europeia, mas economicamente pro Japão, hoje em dia, eles falam, não, melhor eu controlar aqui o meu Ou se problema. juntar com as outras, né? É. Que é o que eles fazem hoje. Eles se juntam pra fazer, vamos gastar dinheiro todo mundo junto, todo mundo tem o benefício de chegar lá. Que aí a gente aprende todo mundo junto e a gente não quebra sozinho. Uhum, né? Sim, a ideia é essa. A China, inclusive, ajuda com essas missões, né? A gente não tem um isolamento hoje das agências como tinha antigamente, quando tinha na Guerra Fria, a Rússia contra os Estados Unidos. Você tem troca de certas tecnologias. Assim, é difícil dizer se a China tem o objetivo de levar alguém para o espaço. Porque, teoricamente, a China nunca manifestou isso. Mas a gente não sabe direito quais são os programas lá do governo. O que a China tem hoje muito de interesse é satélite, cara. E eles estão criando certos satélites que vão funcionar em níveis ali da órbita que vão economizar muita energia. Então, e vão ajudar, inclusive, a trazer energia para a Terra. A China está correndo muito atrás dessa questão energética, que como ela está liderando aquele negócio de bateria elétrica, de inteligência artificial, ela sabe que ela vai depender disso. Então, hoje, eu diria que o programa espacial da China está muito focado na questão dos satélites. Tanto é que a China, como eu disse, ela tem tudo para... ela já tem satélites que já são assim mais sofisticados do que a gente tem em outras nações, mas ela quer ainda colocar satélites melhores ainda em órbita. Ó, o Fernando Silva perguntou aqui, ó, boa noite, Caco, Giz e Léo. Por que essa paranoia dos Estados Unidos, da NASA, de querer achar vida em Marte? O universo é grande demais, por que não pegam a grana e doam para países que vivem na miséria ao invés de bilhões em foguetes? Cara, eu entendo ele. Eu também entendo. Eu entendo ele, mas assim, vamos. Tem uma coisa que é muito importante, a gente quebrar esse mito. A NASA não está indo para Marte para buscar vida. A NASA sabe que se ela achar vida em Marte, ela vai achar vida microscópica. Protozoário, vai bactéria. ser coisa muito pequena. E claro que isso teria um impacto muito grande para ela em termos de pesquisa e tudo. Mas ela está porque buscando... afinal de contas foi assim que a vida começou na Terra também. Exato. Mas assim, o que ela está buscando é, se ela conseguir criar isso lá, ela consegue criar uma maneira viável da humanidade existir fora da Terra, caso aconteça alguma coisa, mas o tanto de avanço tecnológico que isso pode trazer para nós é o mais importante agora. Então, esse tipo de missão, que nem a Artemis, ele é uma missão para testar o ser humano no espaço. Mas muitas missões... Ai, guarda aí pra gente falar com o povo. Vou falar com a Fabizinha e a gente já volta. Tá bom. Ai, Léo, não perde não, que tá tão interessante, né? Dá vontade de tirar a música. Ah! O melhor mix do Brasil. Voltando pra terra pra falar com ela, Fabi do PicPay com o É da Sua Conta. Bom, esse problema é muito terreno. Hoje, Fabi, primeiro boa noite, tudo bem? Boa noite, Giza, Caco, Léo, todo mundo ligado aqui na Mix. Vamos lá, Vamos falar nessa. do que nos interessa. Exato, já que estamos na Terra, não chegamos em Marte ainda e nem na Lua, vamos tratar dos nossos problemas terrenos, vamos falar de dinheiro e, claro, de inteligência financeira com o PicPay com a Fabi. Fabi, vamos falar de crédito hoje? Eu queria saber, e o Brasil também, por que muitos brasileiros têm muita dificuldade para ter acesso a crédito bancário? Por que isso acontece, Fabi?
Bom, Giza, tem vários motivos para isso, né? Mas um deles é a falta de relacionamento do cliente com o banco. Quando você cria uma conta nova, né? O banco, ele não te conhece direito e normalmente ele usa o seu score para saber um pouco mais sobre você e poder ofertar produtos e serviços como cartão de crédito e empréstimos, né? O problema é, o score de crédito tradicional é tipo a foto 3x4 do seu RG, né? Ela tá parada no tempo, muitas vezes desatualizada e não mostra quem você é de verdade hoje. Ele basicamente só diz se você pagou os boletos no passado ou não. Nossa, você falou uma realidade, verdade, né? Quando a gente acaba de entrar, ainda tem muito que a gente mostrar e o banco também conhecer, mas tem um caminho pra gente melhorar essa visão que o banco tem sobre nós, Fabi? Sim, a forma mais fácil de fazer isso é via Open Finance, ou seja, compartilhando seus dados entre diferentes bancos. É como o seu perfil nas redes sociais, né? Mostra o seu momento atual e é um filme real aí, não uma foto parada no tempo. Isso acaba com aquela necessidade de você ter anos de relacionamento com o banco para só aí conseguir um crédito com ele, né? E você consegue fazer isso com o PicPay Bank. Boa. Cerca de 40% dos clientes do banco conseguem melhorar o seu limite de crédito ao compartilhar os dados via Open Finance. Um exemplo, Giza, é quem é autônomo, né? Muitas vezes não consegue comprovar renda porque não tem olerite, não está numa folha de pagamento, por exemplo, né? Mas quando você conecta suas contas via Open Finance, o PicPay consegue identificar a sua renda e te oferecer um limite de crédito personalizado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pensando assim, com tudo que você trouxe pra gente, o ideal então, Fabi, é que a pessoa ela conecte a sua conta principal, aquela que ela recebe os pagamentos, usa o cartão, é isso? Relembra pra gente, vai, mais um pouquinho esse passo a passo. Bom, no app do PicPay, você vai lá na aba adicionar conta, tá? Segue o passo a passo, o fluxo que foi apresentado lá e dá o aceite no app dos outros bancos. Feito isso, tá pronto. Aí você não precisa mais ficar entrando de aplicativo em aplicativo e no PicPay Bank você tem uma visão completa de toda a sua vida financeira e agora sim fica mais fácil conseguir um crédito quando você precisar. Isso é inteligência, isso é tecnologia, né? Aí mapeia tudo, aí sai aquela foto 3x4 e entra você ali. Aí o banco fala, poxa, eu sei quem é você. É isso, Fabi, muito obrigada pela dica. Amanhã você volta com muito mais aqui pra gente, né? Com certeza. Até amanhã, Giza. Até amanhã. Ó, no caso, a Fabi do PicPay é a nossa NASA das finanças, hein, gente? Amanhã tem mais. Bora, vamos continuar. Acabando a pergunta dele, É. tem muita coisa que a gente recebe de benefício dessas missões espaciais que a gente nem sabe. Por exemplo, remédios que são pesquisados em gravidade zero. Eles usam, às vezes, os animais para pesquisar certo tipo de comportamento biológico. Então tem muita coisa que hoje a gente colhe aqui que a gente nem sabe que vieram dessas explorações espaciais. Então, na verdade, a NASA não quer achar vida, ela quer testar a tecnologia, buscar, óbvio, né, coisas que a gente estava falando do tal do Hélio 3, mas buscar coisas que tenham nos outros planetas que possam trazer para cá para estudar e entender, inclusive, como a vida na Terra começou. Entender os processos de início de vida na Terra. Então, assim, são campos. Quando a gente vê uma missão dessa, a gente está olhando para um campo da ciência extremamente amplo. A gente não está olhando só para a questão espacial, entendeu? Uhum. Cara, agora tinha uma pergunta que é bugável. Dá pra fazer, será? É bugável? É bugável. Não, claro que dá, Caco. Da Se tem uma onde coisa veio que a esse Lua, programa mano? é bugável. Ah, boa, essa é uma boa pergunta. É, porque... Qual é? Ó, da onde veio a Lua, né? Porque, enfim, se fala da teoria do Big Bang, que já nem fala mais do Big Bang, da formação, né, dos planetas, que tem planetas gasosos, tem planetas que são, né, sólidos, como a Terra. Mas eu fico perguntando, inclusive tem uma curiosidade que a gente tem uma peculiaridade com relação à distância do Sol, que ela é fundamental, que é uma distância que ela é, assim, se a gente encontrar outro planeta que tenha a mesma distância de uma estrela como o Sol, quer dizer que a gente tá vendo um planeta que tem uma zona habitável e provavelmente pode ter elementos, como porque os elementos químicos eles se replicam pelo universo, né? São os mesmos. Os mesmos. Isso. Que você pode ter água líquida em estado líquido em locais como nessa zona habitável. Isso, exato. E agora até me perdi. A Lua, né? A Lua, como a Lua se formou. Quando o sistema solar estava se formando, você repara que todos os planetas rochosos estão perto do Sol
e os planetas gasosos estão mais distantes do Sol. Porque o que acontece? O Sol tem uma gravidade extremamente alta, então ele vai atraindo essa matéria que vai se formando, vai se organizando, e os gases que são mais leves, o Sol ele meio que vai expulsando com os ventos solares. Por isso que aí os planetas como Júpiter, Saturno, que são enormes, atraem esses gases para eles. A Terra acabou se formando como uma rocha. Só que quando a Terra estava se formando, a gente está falando de resíduos que são matéria que viajaram o universo inteiro. Elas começaram a se organizar, a formar, e é o que acontece. Em algum momento, algo muito grande bateu com a Terra e soltou um pedaço da Terra, e esse pedaço começou a flutuar e orbitar a Terra, e esse pedaço é a Lua. Então a gente pode chamar a Lua de filha? Filha da A nossa Terra filhinha, pode. vamos lá. Não sabia dessa. Mix Tudo. Mix são 6h29, Benson Boone, Beautiful Things. E olha, estamos falando de coisas incríveis aqui na live. Um tanto quanto beautiful. O Caco acabou de descobrir que a Lua é nossa filha, gente. É, mano, porque eu pensava assim, né, que você fala, os planetas vão se formando, tem planetas gasosos, tem planetas sólidos como a Terra, que tá na zona habitável, né, ao redor do Sol, que pode ter água líquida, né, em estado líquido, e eu pensava que a Lua, de repente, era uma formação que tava passando por ali quando a Terra já tem a gravidade maior, e aí, pum, colou aqui na Terra e começou a orbitar e começou a ficar cada vez mais redonda. Mas o Léo acabou de quebrar esse mito, eu queria que o Léo explicasse como é que surgiu a Lua. Quando a Terra estava se formando, né, e se tornando uma grande rocha flutuante no espaço, a gente estava num período em que o sistema solar era muito instável. Tinha muito meteoro, muita pedaço de resíduo estelar passando por aqui. E aí um grande pedaço desse bateu na Terra, soltou um pedaço da Terra, então a Lua acabou se formando, depois ela acabou traindo também os resíduos dela, mas ela acabou se formando com um grande impacto que a gente sofreu e com um desprendimento de uma massa grande daqui. Então ela é um pedaço de rocha que um dia já teve aqui também. Então, peraí, calma, que você tem pedaço de terra na Lua, será que tem pedaço de vida? Eu acho Não, meio porque difícil, provavelmente né? quando isso aconteceu, a gente estava na formação ainda do planeta, a gente não tinha nem água direito no planeta. A gente ainda a Terra ainda estava atraindo esse tipo de coisa. Era um bloco de lava, por exemplo. Ou talvez nem lava tivesse, fosse só rocha, né? Porque aí com o tempo, sim, isso vai acontecendo, vai aparecendo, a gente vai agregando outras matérias. A gente não sabe exatamente, a gente tem uma ideia de quando isso aconteceu, foi muito perto da formação do planeta, mas assim, nem era um planeta. Imagina que era um pedaço de pedra flutuando, e aí veio um outro pedaço de pedra, bateu e saiu um treco, e esse treco virou a Lua com o tempo. Agora tem uma pergunta aqui na live. A Silvia falou o seguinte: ô Léo, surgiu na internet, né, algumas curiosidades sobre objetos voadores não identificados nessa missão. E aí, Léo? Bom, é difícil da gente afirmar, né? Porque, primeiro que o nome OVNI, as pessoas já confundem a ideia de um OVNI com um disco voador. É um objeto voador não identificado. Pode ser um meteorito. Sei lá, pode ser o seu sobrinho jogando com o xilingue Pode dele. ser Superman também. Pode ser o Superman. Então, assim, quando a gente não identifica um objeto, a gente vai chamar de OVNI. Pode ser lixo espacial, pode ser detrito espacial. Vamos lembrar, gente, que a gente tem milhões de satélites em órbita e vários estão já desativados e que eles são lixo espacial. A gente tem um pedaço acima da nossa atmosfera que é um cinto de detrito espacial. Então pode ser alguma coisa, quando passa um foguete ele pode bater alguma coisa e deslocar. Então assim, pode ser um monte de coisa. Agora, disco voador, a gente hoje tá vendo as imagens ao vivo. Você entra no YouTube da NASA, você vê as imagens ao vivo. Então assim, até pra NASA esconder uma coisa dessa, ela Não teria dá que... mais. não dá mais, assim. Parou, então, né, Caco? Agora chegou uma pergunta tão inteligente ali, Caco, que eu vou deixar você ler. O Qual Ferreira, deles? nossa. O Ferreira. Ó, aqui no contexto do programa Artemis e vendo a Lua como símbolo de inconsistência e dos ciclos humanos, como o Léo Lousada enxerga o papel da Artemis nesse imaginário coletivo e seus impactos culturais. Tá louco? pergunta Mano, boa. Posso falar? fez Eu não download, entendi hein? ainda. Até agora eu não entendi a pergunta, tô zoando. A Lua, ela sempre foi considerada pra nós aqui, dentro do pensamento mágico humano, uma representante do nosso inconsciente. Ela rege as marés, rege o mar. E o mar também é um símbolo do nosso inconsciente. Então olha que legal, toda vez que a gente tem simbolicamente uma missão dessa, que vai explorar a Lua, conhecer mais a Lua, é como se simbolicamente o nosso inconsciente estivesse recebendo um símbolo de que mais aspectos do nosso inconsciente estão se tornando mais claros, mais conhecidos. Então uma missão espacial que vai até a Lua é quase como se fosse uma missão para o interior do seu inconsciente para desvelar segredos de você
mesmo ou da humanidade. Gente, o Léo arrasou. Mano, o Léo GPT, irmão. Que Bagulho, é você isso, pergunta, Léo? você joga. E ó, que eu jogo umas bombas no colo dele, ele responde. Eu vou jogar. Conhecimento da humanidade, é o nome do canal do cara. Já começa por aí. Agora eu vou jogar outra bomba, tá preparado? Vai, bomba. Essa é bomba. Vai lá, vai. Bomba. A gente pode chamar a Lua de escudo da Terra? Pode em algum nível, assim. Ela não tem um grande poder de defender a gente de um grande meteorito, porque a força gravitacional da Terra é muito maior. Mas coisinhas pequenas, a Lua ela toma porrada o dia inteiro. É um monte de meteorito, coisinha pequena que cai lá o tempo inteiro. Então, assim, talvez o nosso grande protetor seja Júpiter. Júpiter realmente atrai muita coisa pra ele. Desvia, né? Desvia. E às vezes acho que ele fica bravo com a gente, ele acelera e joga alguma coisa na nossa direção. Mas em geral ele puxa as coisas pra ele. Mas eu tenho uma pergunta da Lua agora. Manda. A Lua, além de ser nosso escudo, né, que você tá falando aí, ela tem uma utilidade maravilhosa, mas a gente sabe que o impacto da Lua crescente, cheia, minguante, nova, impacta também a gente aqui, né, os oceanos, e muita gente fala também, até da gente, que a maioria do nosso corpo tem água, né, Léo? Exato. O que é a Lua, Léo? A Lua, quando ela tem uma força gravitacional muito grande, ela atrai água pra ela. Ah, tá. Então o que é a maré alta? A Lua tá passando ali, tá atraindo, a água tá subindo. Ela tá e mais próxima. Isso, então quando a Lua passa, a água ela fica mais baixa, ela espalha, a maré alta. Quando a Lua passa, ela sobe, a maré fica baixa. Só que ela faz isso também com as plantas, que estão cheias de água. Então normalmente quando a gente quer colher raízes, a gente vai colher na Lua nova, porque a planta manda a seiva pra raiz. E aí quando a gente quer colher ervas, a gente vai colher na lua cheia, porque a planta manda a seiva pra parte de cima, porque tem 20% de energia solar vindo refletida da lua. Só que isso também acontece no nosso corpo. A gente ainda não tem estudos conclusivos sobre isso, mas a galera que trabalha em hospital e tudo diz que na lua cheia o hospital fica lotado, inclusive tem uma incidência maior de nascimentos na lua cheia por causa disso, porque mexe com a água da barriga. Então, vou dar uma dica pra vocês agora, uma de caco. Se você quer viver sobre as fases da Lua, beba bastante água, hidrate-se. Beba água. Mix tudo. De Júpiter. Júpiter tem uma gravidade muito maior, porque ela é uma massa de, né, uma matéria muito maior do que a Terra, por isso ele tem mais gravidade. A gente vai utilizar isso a favor em exploração, né, espacial, usar a gravidade dos planeta como estilingue para jogar a gente mais longe, acelerar naves? É uma das formas que a gente tem hoje para ganhar velocidade. Inclusive aquelas sondas espaciais que eles jogaram, né, que já saíram inclusive do sistema Voyager, solar, 1 e Voyager, 2. eles usam justamente a gravidade desses planetas para ir acelerando a velocidade dela. Então a gravidade, o planeta é como se ela fizesse uma volta ali, desse uma estilingada e ela fosse mais rápido ainda. A própria Artemis está usando desse sistema agora. Usou isso na Terra para acelerar e depois usou na Lua, quando ela faz a volta na Lua, é para acelerar também a volta para ela. A velocidade que parece que eu vi que eles atingiram foi de 39 mil quilômetros por hora. E a ideia é que isso chegue em outras velocidades muito maiores aí. Porque ainda para exploração espacial é uma velocidade ínfima, né? Mas se eu não me engano já chegaram em velocidades um pouco maiores. Hoje, por exemplo, pra você ter uma ideia, a velocidade de reentrada na Terra já é de 40 mil km por hora. Caramba, então é uma velocidade cruzeiro. Basicamente. Então hoje eles chegam em velocidades muito maiores e a ideia é que eles consigam cada vez mais usar a própria gravidade dos planetas para aumentar a velocidade e a gente ter menos tempo para chegar nos lugares, né? Pode jogar outra bomba? Pode. Bomba, Mano, bomba. eu tô impressionado, velho. Eu quero ver a hora que o Léo vai ficar sem resposta. Não fica. Não fica. Ele sabe tudo. Que é o seguinte. Manolo. É Mentira, né? Dia da 1º de abril. Daniel contou pra todo mundo que eu ia sair, gente. Manolo. Tudo bem? Manolo, Beleza? Léo. Tudo certo? Tudo bom? Bom. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Mas voltando ao assunto. Senta aí, Manolo. Senta aqui, meu querido. Perdi a pergunta de novo. Falou que ia jogar uma bomba aí. Vou jogar uma bomba. Ele falou que ia jogar uma bomba no Léo, hoje a gente a velocidade, tá falando sobre a NASA. a velocidade tamo no ar, estamos. na live. A velocidade de aceleração, né, no sistema solar. Qual é o maior impeditivo para a gente atingir maiores velocidades? Porque a gente não tem ali nenhum tipo de resistência, né? Porque a gente está no vácuo. No espaço não, mas o problema é a gente sair da Terra. Porque a gente tem tanta resistência do ar na Terra que pra gente ganhar essa velocidade no vácuo, ela já começa a ficar mais difícil. E outra, dependendo da velocidade também que você coloca o equipamento, por mais que não tenha ar para ter restrição, essas coisas, o equipamento ele também tem um limite do que ele consegue suportar. Então também dependendo da velocidade que aquilo pode chegar, talvez os equipamentos de hoje não consigam suportar a velocidade. Entendi. E até porque imagina, você está sendo atraído por uma gravidade de Júpiter. Para acelerar,
O Mixão equipamento ele tem que 638 e o som dele, Vitor Clay, Morena. E hoje aqui no Mix Tudo a gente tá falando sobre a missão Artemis, falando de NASA, falando de tanta coisa, gente, curiosidade sobre a Lua. Só que tem uma parada que eu queria dividir com vocês. Eu fiquei sabendo que dessa vez é a primeira vez que uma mulher vai numa missão como essa. E a outra coisa que eu fiquei sabendo que uma coisa eles levaram na nave espacial de Artemis. Eu fiquei sabendo que eles levaram uma coisa que faz muito bem pra saúde. A creatina sênior. É verdade, ô Manolo? Peraí que eu não nem liguei teu microfone, vem cá. Fala se é verdade. Tá me ouvindo agora bem, Gi? É verdade? Sim, a creatina é muito importante, você sabe. E é Eu tava né? vendo aqui Funciona. o doutor falar sobre a importância, falar sobre a visita importante que os astronautas fizeram agora recentemente. Você sabe que lá em cima a gente perde muita massa magra, né? Não, ele a tava estrutura falando. óssea, né? A mobilidade fica comprometida. Eles treinaram muito pra voltarem melhores também, né? E não perderem muita mobilidade, nem massa magra. E aí eu falei, mano, certeza que eles levaram creatina, que é em pó, né? Lá eles não comem. Com certeza. O bacana da creatina é um dos produtos mais estudados, né, Gi? No mundo. Porque a creatina ela tem uma função muito poderosa, que está muito relacionada à massa magra, né? Então ela ajuda nessa manutenção da massa magra. Então, por exemplo, quem vai pra academia, às vezes tem muita gente se deslocando agora no Brasil todo indo pra academia, já está consumindo a sua creatina. Sabe da importância que a creatina tem para hidratar os músculos, né? Ela trabalha diretamente principalmente na molécula do ATP, então ela dá essa força muscular, melhora a resistência. Então a pessoa usa a creatina para melhorar sua performance na academia. Só que hoje se fala muito da creatina, Gi, na terceira idade. Ah, com certeza, né? Porque vai perdendo a mobilidade, né? Sim, a terceira idade, uma das primeiras coisas que acontece é vai perdendo a massa magra. Você vai desenvolvendo uma doença chamada sarcopenia. Exato. A sarcopenia é a diminuição dessa massa magra, comprometendo diretamente a sua mobilidade. Então isso faz com que você tenha dificuldade para caminhar, perca a força muscular, às vezes levantar de uma cadeira é mais difícil, né? Você sente um pouco de dificuldade, ir ao banheiro. Então o papel da creatina é justamente manter essa massa magra, essa força muscular. E a nossa creatina sênior, ela é importante porque essa creatina, ela ajuda nessa construção da massa magra, melhorando a mobilidade, essa força muscular, ajuda também a proteger os ossos. Quem ali tem osteoporose, ele ajuda também a evitar as inflamações de tendões, ligamento, cartilagem, que normalmente acontece depois dos 40, 50 anos de idade, onde a estrutura óssea fica muito exposta. E Gi, hoje você começa a pesquisar da creatina, é impressionante. Até vindo pra cá, eu tava falando com um especialista, ele tava me explicando que normalmente as pessoas conhecem a creatina pra musculatura, só que ela tem uma relação muito importante na saúde mental, questão cognitiva. Total, isso aí eu já sabia. Você já sabia isso? Mas muita gente não sabe. Olha, por exemplo, desde ansiedade, estresse, cansaço, fadiga, ela é considerada o cimento do cérebro. Exato. Então ela é muito importante para melhorar muito a sua saúde cognitiva, prevenir, por exemplo, as demências na terceira idade. Então é muito importante você que está nos acompanhando agora usar a sua creatina, melhorar a sua mobilidade e cuidar também da sua saúde mental, que é importante. Isso é investimento, meus amores. Você vai investir agora, porque o Manolo, ele trouxe preço, ele trouxe uma creatina muito boa pra sua saúde e tá valendo a partir de agora. Como que eu faço pra comprar? Lembrando, né, Gi, que a creatina não tem efeito colateral, ela não interage com remédio de farmácia, qualquer pessoa pode usar. Então você que tá nos acompanhando aqui pela Mix, de qualquer lugar do Brasil, é isso mesmo, qualquer lugar do Brasil, você pode ligar agora, 0800 000. Olha só, aproveite, 0800 000 3276. Você vai ligar agora, 0800 000 3276. Ô Gi, vamos fazer no carnezinho? Vamos, por favor. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão. Eu vou fazer no carnezinho, famoso então, fiado. Beleza. Começa a pagar daqui uns dias, daqui 30 dias. Então é no carnezinho, você vai comprar sua creatina. E eu vou fazer o seguinte, 70% de desconto. Gente, olha só que bacana. Se você que já toma a sua creatina, experimente a nossa, ela é muito prática, né? Você vai diluir na água. Então você vai ligar agora, 0800 000 3276, 70% de desconto. Começa a pagar só daqui 30 dias e eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Então valendo, galera, a partir de agora, ele já passou o telefone, todo mundo comprando e aproveitando esse desconto, né, Manolo? Sim, todo mundo aproveitando. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira com o pessoal aqui, ó. Nós vamos fazer
o seguinte, as primeiras 100 pessoas que ligar, eu vou dar um presente, eu vou dar um presente especial. Mas só as primeiras 100 pessoas que ligar, dizer que tá acompanhando a Mix. Então você vai ligar agora, 0800 000 3276. Liga agora, 0800 000 3276, Gi. É isso aí, Manolo, deu um recado. Obrigado, Gi. Mix Tudo. Bora. Obrigada, viu? Tchau. Então se fala disso. E aí, galera da live, dá like. Valeu, Manolo. Dá like, galera. Beijo. Voltando. Agora, eu tô com memória de peixe, né, cara? Porque ele passou 2 vezes que eu me perdi completamente, mano. Não é, porque a gente vai indo, vai voltando, Não, vai eu indo, vai voltando. tava vendo. A gente tava falando de aceleração, né? De como... E até da resistência, né? Porque que a gente não consegue... A gente ainda não tem combustível, nem propulsor, nem tipo de foguete ainda que conseguiria levar a gente para uma velocidade maior. Com o tempo, isso vem acontecendo. Então talvez com o tempo a gente consiga ter uma base lunar, que aí vai ter um foguete super potente com uma base lunar onde não tem atmosfera, e a gente vai conseguir jogar uma nave pro espaço com uma velocidade absurda. E tem também aquela parada do Polo Sul lunar. Que eles falam que tem água congelada lá. Aham. Pode transformar aquilo Gente, já pensou? em oxigênio líquido, que inclusive é combustível para foguete. Sim, exato. Tem Então- hidrogênio também. Hidrogênio também. Aham. Então agora tá fazendo sentido na minha cabeça, Léo. Tem, porque de novo é aquela questão econômica. Então assim, por que o Polo Sul? Porque o Polo Sul da Lua, além de pegar sol sempre, você sempre vai ter luz, você ainda tem oxigênio e hidrogênio. Que você pode aprender a transformar aquilo em líquido e transformar aquilo em combustível para a própria nave. Então, imagina, cara, em vez de você sair da Terra com um baita de um foguete pesado pra caramba, carregando bilhões de litros de pode combustível... explodir e sair da órbita. Que pode. Ou tanto que você gasta de combustível para tirar bilhões de litros de combustível daqui... Cara, você chega na Lua e produz o combustível lá, então você pode fazer um foguete muito mais leve. Então, tudo isso eles estão pensando para facilitar, inclusive, eles vão chamar de Gateway Lunar, que é uma espécie de base lunar que vai ajudar a gente a ter, de repente, um lançamento para mandar a humanidade para Marte ou até para outros lugares. Caramba, que loucura, cara. Então, realmente, a Lua é importante para exploração espacial. Ela é um grande laboratório. Ela pode ser um grande aliado de ser uma base boa de lançamento ou até de obtenção de combustível para a gente conseguir manter um programa espacial funcionando a partir dela. Tá. Gi, quanto tempo a gente tem pra voltar? A gente tem 1 minuto. 1 minuto. Eu quero fazer uma pergunta pro Léo, porque isso pra mim acho que é um dos temas mais interessantes sobre a exploração lunar, que é o tal do assunto do Hélio 3. Só que como o Léo sabe com certeza muito mais profundamente, eu vou deixar pra ele explicar. Porque hoje eu acredito que a humanidade ela tá correndo em torno da energia. Então o país que conseguir dominar, né, a produção de energia de forma assim... infinita, renovável e não poluente, né? Também. também. Que hoje a gente tem a energia nuclear, que ela... A gente viu Fukushima, Nagasaki não, foi... Na Chernobyl. Foi Chernobyl e Fukushima. Isso. Que foram usinas que, né, explodiram, enfim, uma por conta de um maremoto, outra por conta de ataque, né? Outra foi burrice. Foi. Burrice mesmo, Na eu verdade, acho. né? Foi burrice. Que parou de resfriar a piscina, o negócio superaqueceu e Que explodiu. foi? Foram fazer É um uma burrice, teste, né? erraram no Na teste verdade, também. a burrice é que é a burrice, economias. Voltamos? Vamos lá. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Caco, voltando com o Léo Lousada, a galera se empolgou com a Lua. Sabe qual que é a empolgou. pergunta que tem aqui? Qual? A Karina mandou qual a temperatura da Lua, Léo? Opa! Ixi, essa é uma pergunta boa, porque na verdade a temperatura na Lua ela pode variar de mais de 100 graus Você tá zoando? pra quase zero absoluto. Você tá maluco? Então assim, dependendo de onde você tá, do lugar que você tá, no momento que você tá, a temperatura pode chegar a 100 e poucos graus, ou ela pode chegar a menos 273. Então, não chega tanto, mas ela chega perto disso. Quando os astronautas estiveram lá na Apollo 11, os primeiros, eles pegaram de 80 graus até menos 100 e poucos graus na Lua. Você tá maluco, Filho, gente? leva seu casaquinho pra Lua. Não vai dar, mãe. Nunca a frase da mãe foi tão necessária, Foi tão né? necessário. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. A gente tem áudio, pra onde você quer ir, Keri? Nossa, eu quero ir pro Hélio 3. Quer ir pro Hélio 3? Explica pra gente o que é o Hélio 3, É vai. o seguinte, eu acredito que a humanidade está numa corrida por fontes infinitas e renováveis de energia. Eu acho que essa é a grande corrida agora que a gente vê aí as grandes potências. E aí se fala muito de um elemento que só tem na Lua. Na verdade,
verdade tem lugares aqui na Terra, mas é muito difícil de você conseguir pegar, que é o tal do hélio 3. Que Isso. parada é essa e qual que é a relação hélio do hélio 3? 3 para produzir energia aqui no O que no come, de planeta onde Terra? vem, Então vamos onde lá. vive. Aqui na Terra a gente tem o hélio 4, que a gente tem uma atmosfera. Na Lua não tem atmosfera. Então os ventos solares vão depositando isótopos radioativos na superfície da Lua. E um desses é esse tal de hélio 3. Qual que é a diferença do 3 pro 4? Ele tem um nêutron a menos. Isso ajuda muito quando a gente pensa em energia nuclear. Dá pra gente usar o hélio 3 em fusão nuclear, que é um tipo de uso que a gente tem de energia nuclear, onde nós temos menos resíduo nuclear. Porque toda usina nuclear, ela, por mais que a gente tenha tido 2 acidentes, né, Chernobyl e Fukushima, mas ela é considerada uma energia segura e limpa. Então tem um monte de usina nuclear no mundo, a gente vai pegar que a gente teve problema em 2, claro que são problemas graves, mas a gente teve em 2. O resto é funcionado há muitos anos. Essa energia, ela é limpa e ela produz muito. Se a gente consegue desenvolver uma tecnologia para usar esse negócio no hélio 3, então eu vou dar um exemplo para vocês. Na Lua tem muito disso. Se a gente conseguir, tipo, 200 toneladas disso... Que não é nada. Que não é nada, de verdade, parece muito, mas não é nada. E transformar isso em líquido e ter a tecnologia para usar isso com fusão nuclear, cara, a gente teria energia para séculos na Terra, sem precisar de mais nada. E aí parava essa briga aí que tá rolando aí entre países de você não pode enriquecer urânio pra ter uma usina nuclear, que você pode virar uma bomba. E aí acaba esse problema. Acaba esse problema, acaba o problema de Mas petróleo. acaba mesmo, porque eu acho que o problema é o ser humano. Eu também acho. É que o ser humano sempre vai dar um jeito de querer ganhar dinheiro e ter o domínio econômico Então. sobre a coisa. Eu tenho né? uma teoria. O quê? Quando o ser humano ele arruma um problema e ele resolve esse problema, o que ele faz? Arruma outro? É Arruma lógico. outro problema. É inerente Então, ao ser humano isso. Não adianta o hélio 3, não vai adiantar o hélio 3 ou 4. A guerra antes era pelo ouro, agora é o petróleo, gente, no posso futuro falar? vai ser Tá grave. o sol. Vai ser o terreno em Marte. Quanto Vai custaria ser. um terreno em Marte, Pô, Léo? eu acho que o terreno em Marte não é porque eu acho que é meio quente lá. Na verdade, pode ser muito quente ou pode ser muito frio também, aliás. Também. Que a gente pode chegar em quais temperaturas lá em Marte? Também, a gente tem uma variação muito grande de temperatura em Marte lá, também chega em temperaturas negativas absurdas, assim. Então a gente não daria pra gente viver na superfície de Marte. A gente tem que viver em colônias que seria dentro de lugares. Eu tô cansada. Eu tô cansada do ser humano. Eu tô cansada de tudo. Sabe por quê? Olha que pira que o ser humano tem. É, tá tudo errado, né? Léo e Caco e Brasil, pelo amor de Deus. A gente tem um planeta maravilhoso, Lindão. Sim, perfeito. habitável, com tudo que a gente precisa pra evoluir. A gente não consegue evoluir porque a gente fica olhando pra fora, querendo buscar evolução numa coisa que está dentro do nosso planeta, dentro de nós. E posso falar? Pode descobrir a família inteira do hélio, que nada vai melhorar desse jeito. Mix Tudo. O 1, 2, 3, o 10, o 15. Que... É uma pira. Você Pô, olha cara. as dificuldades que a gente vai ter pra viver em Marte. Olha a loucura da Lua. Mas o ser humano, ele quer ir lá ao invés de E melhorar. o pior, que a gente Terra é ainda tá aqui. tranquila, tá? A gente tem esse negócio da MOC, né? Que eles estão bom, falando pra que mim já uma hora é, vai tá travar bom. e aí o hemisfério norte vai congelar, aqui embaixo vai ficar Pode mais ser, quente. é. Aí fala, é porque por conta do aquecimento global e não sei o que lá, emissão de gás. Aí o outro fala, não, a Terra é termodinâmica, isso faz parte do processo geológico, não sei o que lá. Então assim, o que a gente acredita? Léo, me ajuda. O que eu posso acreditar, Me cara? ajuda, meu cabelo já tá pra cima. No que eu posso Cara, acreditar? a Terra realmente ela é termodinâmica. Ela sempre vai ter um efeito estufa. Esquenta, perfeita. Só que esfria. a gente tá Tá acelerando, acelerando, cara. E aí pode chegar num ponto que o mundo não vai acabar. A gente vai acabar, porque eu o mundo também vai acho. continuar. E ele vai limpar e vai voltar a ser o que é. limpar e vai voltar a ser o que Não, é, com cara. Porque com o certeza tempo você melhor, Léo. regenera. Ali ele vai Talvez se sem tornar a melhor. gente seja melhor. Cara, você sabe que uma variação geral na temperatura da Terra é de cerca de 3 graus. Eu tô falando de 3 graus. Por exemplo, sua cidade tem uma temperatura média de 20 graus. Ela subir para 23, isso significa que as condições de habitação humana na Terra caem bizarramente, porque vão ter lugares que esses 3 graus vão fazer uma absoluta diferença. Então a gente fala, 3 graus, pô, a gente consegue lidar, mas no ecossistema do planeta... Tem gente que Bagunça morre tudo. já. Hã? Quando tem um calor Onda de absurdo, calor, as né? pessoas morrem já tem pessoas morrendo, pressão alta. E às vezes a no gente frio pensa também. vai subiu 3 graus. 3 graus eu aguento, 3 graus não é nada. Mas vai aumentar o nível do oceano. Não é só isso. Bagunça todas as correntes de ar do planeta, as correntes marítimas do planeta. Porque a gente tem corrente de água gelada, de Sistema água de quente, chuvas. sistema de chuva, tudo, bagunça tudo, cara. E aí que você começa a ter lugar que chove demais, que nem na floresta amazônica, parar de chover. O deserto fica uma E enchente. virar um deserto, e aí de repente o lugar que era deserto virar uma enchente. Só que, cara, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul uns anos atrás. então- Aquele tipo de coisa que fazia anos e anos. E às vezes acontece. Só que agora isso vai ser mais recorrente, cara. E aí como é que a gente vai sobreviver num planeta
que vai ficar cada vez mais inóspito. Instável. Pra Instável. Exato, vai ficar gente. pra gente vai ficar muito mais O difícil, planeta né? ele vai só melhorar quando a gente sair. A gente mesmo vai acabar com a gente. É tipo um cachorrinho balançando É tipo, e tirando a pulga, pra sabe? pulga sair. É verdade, né? Poxa, Cara, é louco. eu ainda bem que amanhã eu tenho terapia. Eu acho que é por isso que Ainda eu... bem. É. Porque agora eu achei que a gente tava evoluindo, indo pra NASA, pisando na Lua. Acabei de entender que realmente a gente tá correndo atrás do vento. Vamos mudar de assunto? Porque acabar senão com o eu vou programa? chegar em casa, eu não vou ficar bem, Será que é cara. melhor a gente acabar com o programa? Ô, gente? eu fiquei sabendo de uma parada. Sério, lá pra década de 70, 80, os chineses vieram aqui no Brasil pra aprender um pouco sobre tecnologia espacial. É verdade, cara. Então é a gente verdade. deu o caminho das pedras pros caras e a gente ficou pra trás. Ficou, cara. A gente tem um modelo aqui que é muito... o nosso modelo, o Afinal modelo de contas, brasileiro... inventamos o avião. Sim. Não foi os irmãos Wright. Não. Tá? Não foi. O avião que decola e pousa foi a gente. Americano que é o Foi mérito em mesmo, tudo. gente, Ah, foi o primeiro a mesmo. pisar na lua, o primeiro a não sei Já o não que, sei irmão. mais, hein? Quem botou o homem pra cima e me transformou em pássaro foi Santos Dumont Foi e a ponto gente. final. E ponto. A gente sempre foi. A gente, quando pega ali a época de Dom Pedro II, ele era um cara que era apaixonado por tecnologia, por cultura. Ele começou a trazer muita coisa pra cá e a gente herdou um pouco disso. Só que aí, cara, com o tempo a gente começou a querer copiar modelos de outros países em vez de desenvolver o nosso próprio. E aí a gente caiu nesse problema. A China apostou em desenvolver o próprio dela. A Índia, que a gente tava falando, apostou em desenvolver o próprio dela. Quem que tá agora mandando na corrida espacial? São esses países, cara. E a gente tá ficando pra trás, né? E sabe uma coisa que é curiosa? A gente tem uma das melhores indústrias aeronáuticas do mundo, né? De aviação civil. Tem uma na das verdade, que é melhores. Tem uma das melhores bases de lançamento de foguete do mundo. Que é em Alcântara, que é né? Alcântara. Então, assim, a gente tem tudo pra Mas isso. não tem A gente nada, só né? precisa olhar pra dentro de casa, cara. Ah, mas tem muita coisa pra melhorar. Agora, Nossa, a gente tem tecnologia e, na verdade, o que não teve foi incentivo e interesse no Brasil em desenvolver a exploração espacial. E a gente também foi muito podado. Ah, pelos caras lá do norte, a né? galera chega e fala assim, opa, peraí, tá indo mais do que deveria, deixa eu dar uma podada. A gente sempre passou muito por isso. Então, muito do que a gente não desenvolveu em tecnologia, a gente não desenvolveu por causa disso. Tem um caso clássico, lembra do Gurgel, aquele carro Gurgel? O meu sonho é ter um BR-800, não tô Não zoando. é? Fibra de banana. Ele tava quase desenvolvendo um carro que consumiria muito pouco combustível, que seria super leve, com fibra de banana, tudo isso. Cara, a indústria internacional de Aí automóvel veio aqui e falou, acabou com o cara. montei fábrica aqui, empreguei uma galera, gastei um dinheiro, você vai Isso. deixar o cara aí de dentro me quebrar? Exato, aí acabou. E você sabe como uma coisa curiosa? Eu não vou falar o nome da marca também. Como é que era o motor desse carrinho? Olha como os caras foram ligeiros. Falou, pô, eu posso ir ali no meu concorrente, posso comprar o motor dele? Pode. Eu posso cortar um pedaço desse motor? Pode. Então eu posso pegar esse motor de 4 cilindros, cortar um, deixar um carro com 3 cilindros, e aí o que sobra eu uso de peça para manutenção? Pode. Aí os caras falaram, pô, vou fazer um carro aí de 800 cilindradas, já tenho ali o motorzinho pronto, boto lá, fibra de banana, tem em abundância aqui. Aí os caras olharam e falaram, mano... Não, sem chance, vamos tesourar esse cara. Não foi essa a história? Exato. E o nosso programa espacial, hoje, por exemplo, quando a gente fala da própria Artemis, o Brasil ele tem participação no programa das agências internacionais. Ele ajuda com pesquisa, ajuda com tecnologia, ajuda com o sistema dos robôs que vão para os... Então, assim, o Brasil tem uma participação, mas hoje é uma participação muito pequena perto do que a gente poderia ser, no tamanho de economia que a gente é no mundo e na posição geográfica que a gente tem no mundo também. Mas eu acho que isso tem a ver também muito com o perfil econômico brasileiro, né? A gente é um exportador e produtor de commodity. Pro mundo a gente é isso, a gente é um celeiro. A gente se tornou isso, Se né? tornou. A gente deixou de não ser só isso É. e de desenvolver um próprio projeto de nação. Olha o que a Coreia do Sul fez. Era um país que estava destruído por uma guerra, os caras criaram um projeto de nação e hoje os caras são uma potência da educação, da tecnologia. Um dos países mais ricos, né? Eles estão... Na parte de tecnologia, de educação, eles são dos top 10 do planeta, cara. Caraca, bicho. Vamos lá. Tem esperança que o Brasil chegue lá. Mix faltando 3 minutos pro programa da NASA acabar. Hoje o Mix Tudo foi pro espaço com o Léo Lousada. O cara é muito inteligente, Caco. Também não à toa ele criou o canal Conhecimentos da Humanidade, né? Ele tá sabendo muito, cara. Ó, eu vou dar uma dica pra você que tá ouvindo a gente no Brasil De caco. inteiro, de caco. E essa é das boas, hein? Eu sou curioso, eu gosto de aprender um monte de coisa. Eu uso o YouTube e vários canais pra aprender tudo que eu quero, né, conhecer e desbravar. Então fica a nossa dica aqui do Mix Tudo. Vai no YouTube, aliás, você já tá aqui com a
gente também na nossa live. E entra aí no Conhecimentos da Humanidade, já se inscreve, ativa a notificação que você vai aprender muita coisa. Porque, aliás, eu jogo umas perguntas daquelas, né? Bomba. Só bomba no Léo. Eu fico esperando pra ver até a hora que o Léo vai travar, mas ele não trava. Ele não trava, mano. Ô, Léo, quanto tempo essa galera vai ficar lá ainda no espaço? São 10 dias, né? São 10 dias essa missão. E aí a ideia é que essa missão sirva agora de laboratório pra próxima. E a próxima? A Artemis 3 vai ter pouso na Lua. Gente. E aí E quando galera vai ser? ficar lá. A previsão da NASA é que seja ano que vem. Ano que vem já? Ano que vem já. Talvez até no fim desse ano possa acontecer ainda. Caramba, então a inteligência artificial acelerou muito o processo. Bastante. Então, assim, no máximo até ano que vem, a gente já tem a Artemis 3, que é esse módulo Orion, né, que foi testado. Ele já vai servir pra fazer o pouso no módulo lunar. E aí a gente vai ter uma tripulação que vai ficar um tempo lá na Lua. Caramba, cara, chega a ser inacreditável, né? Buguei. E a gente só querendo que o Brasil ganhe o Hexa. Não, mas aí isso já é uma vitória. Olha o que os caras conseguem, o Brasil não consegue ganhar o Hexa. Mas pode falar? É isso, a gente conseguiu já 5 vezes, vamos conseguir a 6ª. E sabe o que os Estados Unidos conseguiu com relação a isso? O quê? Nada. Quantos títulos mundiais eles têm? Nada. Mas só o Brasil... pousaram na Lua. Não, mas e o Hexa? O que tem? A gente tem 5 títulos mundiais, mano. Para. Só a gente 5. tá na frente. Poxa, Léo, parecia impossível, mas não é que a galera vai lá e tá fazendo mesmo acontecer, né? Agora, se isso vai ser produtivo ou não pra nossa vida aqui, aí a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, né, Léo? Sim, e como eu falei, muito do que a gente usa hoje no nosso dia a dia veio dessas missões, né? Então vamos torcer para que isso também traga mais benefício para nós aqui. GPS, eu falei do Teflon, micro-ondas, coisa que a gente usa hoje dentro de casa como utensílio de cozinha, coisa que foi desenvolvida por programa espacial. De repente eles conseguem trazer aí, desenvolver um remédio pro estômago que funciona. Tô querendo aí, viu? Né? Ô, Léo, volta. Não vai dar pra ficar falando só um pouquinho da Artemis, não. A hora que vocês quiserem, eu tô aqui. Quando que eles voltam? Eles voltam... Amanhã, né? Eu acho dia que 10, não é? Depois de amanhã. Acho que é sexta-feira que eles voltam. Então vamos esperar a galera chegar. Quando eles chegarem, vamos saber o que eles estão trazendo de novidades, assim, reais, que a gente tá acompanhando. Mas assim, eu acho que de fato muita coisa vai acontecer quando eles pisarem aqui na Terra de novo. E aí a gente marca com o Léo pra falar sobre o que eles trouxeram direto da Lua, do espaço. Legal, que tal? Boa. Atenção, Mix Tudo, permissão para pousar. Nossa, chegamos no Mix Tudo. No final do Mix Tudo Chegamos hoje. no final do Mix Tudo, pousamos. Léo, muito obrigada, viu, cara? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite mais uma vez. Adoro vir aqui. Quando quiser, é só me chamar. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua inteligência e por ter um tempo também pra colar e dividir com o Brasil tanta coisa legal aqui, tá bom? Tamo junto. E ele volta. Atenção, Crossback. Amanhã a gente vai receber o Rui Brissac aqui no programa. Então o programa vai ser muito legal. A gente vai falar de Mamonas Assassinas, 30 anos sem essa banda. E ele interpretou o Dinho nos cinemas, no filme. E ele vai contar pra gente um pouquinho da experiência dele no papel do Dinho, né? Representando mesmo. São muitas emoções. E a gente quer falar com ele amanhã, 18 horas, não percam. E na sexta, você viu quem vem, cara? Nossa senhora. Agora eu quero saber que história é essa, Porchat? Que história é essa, Porchat? O Porchat ligou na Mix e falou assim: mano, eu adoro o Mix Tudo. Quero muito saber a história do Caco, a história da Giza. E aí ele vai colar aqui pra saber a nossa história. Que legal. Mentira, né? Ele vai vir, na verdade, pra ver a história do Brasil. Ele não sabe nem que a gente existe. Mas ele vai saber. Vai saber. Então, amanhã, Rui Brissac, que fez o Dinho nos cinemas, Mamonas Assassinas. Vamos falar de nostalgia. E na sexta, que história é essa, Porchat? Falando de histórias de relacionamento. Então, se você tem uma história cabulosa de relacionamento, já vai separando aí pra mandar áudio pro Porchat, que ele vai comentar a sua história. Vai ser da hora, né? Vai ser muito da hora. Agora, Léo, como é que a galera faz pra te acompanhar e ficar por dentro de tudo que sai ali no Conhecimentos da Humanidade? Então vamos lá, no YouTube Conhecimentos da Humanidade e no Instagram Universo CDH, que é a abreviação de Conhecimentos da Humanidade, Universo CDH. Todo mundo seguindo e a gente vai fazer uma foto. Vamos fazer uma foto na Mix hoje, não? Vamos fazer uma foto no espaço, da onde a gente fez o programa hoje? Fechado. E aí a gente marca o Léo, a galera já começa a seguir. E siga essa apresentadora também, Giza, Gisa.on. Colocou lá Giza.on, vou aparecer no TikTok e no Instagram. Ó, e segue o copiloto da nave aqui, Mix Tudo. Você pode ir lá no Instagram e no TikTok, no @CacoGrandino, CACOGrandino. Mas é claro que o foguetão é o nosso Instagram, né? Qual que é? @Mix Tudo na Mix. E agora pra gente, de fato, pousar na terra e encerrar o programa, vai, Caco, faz o barulho. Mix Tudo, de volta amanhã às 6 da tarde.